Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus, bom dia. Glória a Deus, mais um dia aqui para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Bom dia. Glória a Deus. Aleluia. Por graça e misericórdia estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Eu creio, aleluia, que o Senhor essa manhã, mais um dia, vai falar conosco, vai nos dar, aleluia, glória a Deus, uma palavra no nosso coração, glória a Deus. O nome dele vai ser glorificado, né? Porque, glória a Deus, a honra e a glória é toda dele. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mais um dia aqui, glória a Deus, para trazer uma palavra, né? Para os nossos corações. Bom dia. Eu não sei se você, glória a Deus, tem o hábito de orar, se você tem o hábito de conversar com Deus, né? Assim que você acorda. Mas é muito importante que eu e você, que todos nós, filhos, né, do Senhor, filhos de Deus, né? Glória a Deus. Acorde já entregando o nosso dia na mão do Senhor, né? Entregando a Ele, glória a Deus, os nossos caminhos, a nossa vida, glória a Deus, porque Ele é conhecedor de todas as coisas, né? A Bíblia diz que Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Quer dizer que Ele sabe de tudo, que Ele está em todos os lugares, né? Então, Ele está aqui agora, mas Ele também já está lá na frente, sabe? Lá no nosso futuro, em algo que nós não podemos estar, né? Que através da nossa limitação, porque somos pequenos, limitados, né? Por causa da nossa limitação, nós não conseguimos saber o dia de amanhã. A Bíblia diz que a gente não sabe o quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça. Mas Deus, Ele sabe. Ele sabe de tudo isso. Então, qual a importância da gente entregar o nosso dia na mão do Senhor? É porque os caminhos que a gente não conhece, né, os momentos da nossa vida que a gente até planeja, mas a Bíblia diz que Ele é quem dá a última palavra. Os nossos planos só se concluem se Ele permitir, né? Então, qual a importância da gente entregar nosso dia? Para que se houver algum mal no nosso caminho, seja quebrado. Se houver algum mal, algum acidente, alguma situação que a gente não planeja, Deus, Ele já está lá na frente, né? Então, Ele pode nos livrar se Ele quiser livrar. Claro que Ele só vai livrar se Ele quiser. Se for propósito dele, né? Se, aleluia, nessa situação Ele não tiver algum propósito, né, na nossa vida. Mas se não vier dele, né, mas vier como cilada do adversário, Ele vai nos livrar, né? Ele vai nos mostrar a direção, Ele vai nos mostrar o caminho, Ele vai nos guardar, né? Glória a Deus, blindar a gente dos olhos altivos do inimigo, né? Glória a Deus, dos olhos devorador do inimigo, porque a Bíblia diz que o inimigo, ele quer nos matar. Ele quer nos destruir, ele quer roubar tudo aquilo que em Deus, né, nós temos direitos como filhos amados do Senhor, né? Então, a Bíblia diz que nós, aleluia, glória a Deus, aleluia, é Deus que nos guarda, né? É o sangue de Jesus derramado na cruz, né? Glória a Deus, aleluia, que aleluia, nos dá direito do perdão dos nossos pecados. Então, se não fosse Jesus, nós já teríamos sido tragados pelo inimigo. A gente não tem essa consciência, assim, né? Colocando ela, praticando ela no dia a dia. A gente não tem essa consciência. Mas a Bíblia diz que o inimigo, ele está ao nosso derredor, né? E ele procura alguém para tragar, sabe? Ele procura alguém a qual ele possa entrar nessa pessoa e destruir.
né? Ele tenta primeiro destruir interiormente, né? Entrando dentro da pessoa, colocando o espírito de depressão, espírito de ansiedade, colocando, né? Que são os principados e potestades dessa época, né? Depressão, ansiedade. Glória a Deus. Ele tenta primeiro destruir a pessoa por dentro, colocando espírito de loucura, né? Tudo isso são demônios. Porque a Bíblia diz que Jesus ele morreu pelas nossas dores, enfermidades. Então, nós somos curados. Todo aquele que está em Jesus, nós somos sarados. Por onde a enfermidade entra, muitas das vezes? Pelo pecado, né? Pela legalidade, por aquilo que a gente entrega na mão do inimigo. Às vezes uma palavra que a gente fala, às vezes uma forma de falar que acaba atraindo enfermidade pra gente, porque se você é um tipo de pessoa que se amaldiçoa sem perceber, sabe? Glória a Deus, você acaba atraindo aquilo que você fala, né? Glória a Deus. A Bíblia diz que as palavras têm poder. Então, se você é um tipo de pessoa que abre a boca para amaldiçoar as pessoas ou amaldiçoar a si mesmo, você acaba atraindo aquilo que você falou, aquilo que você talvez profetizou na vida do outro, né? Glória a Deus. Então a Bíblia, irmãos, ela é um manual para aquele que quer viver, glória a Deus, na bênção de Deus, né? Debaixo das fortes e potentes mãos do Senhor. A Bíblia é manual para aqueles que querem uma vida de paz, de tranquilidade. Quando eu falo paz, eu não falo só no exterior, sabe? Principalmente no nosso interior. Paz que excede todo entendimento. É aquela paz que você pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Sabe? Talvez você esteja cheio de dívida. Talvez você esteja cheio ali de situações difíceis, problemas, né? No seu interior e no seu exterior. Mas com Deus você consegue dormir em paz em meio, né? As dificuldades da vida, em meio aos problemas. Com Deus, você consegue colocar a cabeça no seu travesseiro e descansar. Você entende? É algo que talvez você não consiga entender, mas com Deus, essa paz, sabe? De deitar, mesmo devendo, mesmo ali, glória a Deus, cheio de problema, deitar e descansar, você consegue, porque Deus, ele traz essa paz sobre o nosso interior. Ele traz essa paz que excede todo entendimento, né? A nossa tendência é quando a gente está endividado ou quando a gente está passando por dificuldades, é se preocupar, né? É ficar ansioso, é ficar nervoso, é às vezes tratar outras pessoas mal por causa da nossa frustração, por causa da nossa dificuldade, por causa daquilo que a gente está passando. A gente às vezes acaba descontando nas pessoas, né? Mas a Bíblia diz que, aleluia, a nossa preocupação não adianta de nada, né? Não resolve nada. Ah, mas então eu não devo me preocupar? Quem tá em Deus não se preocupa. É sério isso, parece bobagem, né? Parece história da carochinha. Glória a Deus. Mas quem está em Deus não se preocupa. Sabe por quê? Porque sabe que na hora certa, Deus, ele faz acontecer. As bênçãos do cristão não vêm da força do braço dele. Sabe? Aquilo que o cristão conquista, aquele que está em Jesus alcança, não vem dele, não vem do esforço dele, não vem da força do braço dele, vem de Jesus, sabe? Vem de Jesus abrir as portas e ele entrar por essas portas. Eu não sei se você consegue entender, talvez seja algo que, né, você não esteja muito bem entendendo, mas eu vou te explicar. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre, né? Veja, os montes de Sião
né? Eles vem vento forte, vem tempestade, vem chuva, vem, né? Glória a Deus, vários tipos de situações contra os montes, mas eles continuam lá intactos. Por quê? Porque quem guarda eles não dorme. Quem guarda o monte de Sião não toscaneja. Né? Trazendo essa palavra para minha vida e para tua vida, quer dizer assim, que você é como se você fosse aquele monte. Que eu é como se eu fosse aquele monte, sabe? Que estamos aqui parado. Aí vai vir o vento forte, vai vir a tempestade, vai vir, aleluia, o terremoto, mas a gente tá firmado em Jesus. A gente confia em Jesus. E por confiar em Jesus, por saber que Ele tem um plano para nossa vida, a gente não se deixa abalar pelas palavras que são lançadas contra a nossa vida, pelas calúnias que inventam a nosso respeito, pelas mentiras que inventam a nosso respeito. Você entende? Eu vou te explicar assim um pouquinho melhor. É como se Jesus estivesse ali, embaixo daquele monte, como alicerce. Sabe? Pensa numa construção. É como se Jesus estivesse ali, embaixo daquela casa, daquela construção, como aquele alicerce que é feito quando começa a construir uma casa. Sabe? Só que aquele alicerce, ele está bem firmado na terra. Ele está bem, ele foi cavado, bem cavado ali. Glória a Deus. E aquele alicerce, ele foi bem feito. Sabe? É como se Jesus fosse aquele alicerce. Eu e você fosse o monte que está em cima daquele alicerce. Aquela construção que está em cima daquele alicerce. Tá entendendo? Ele é a rocha inabalável, que não se move, que não se mexe, que não se abala. E por nós estarmos ali em cima dele, estruturado nele, nós não somos abalados. Pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode vir o vento, como se fala? A fofoca contra a tua vida, a mentira, sabe? Pode vir o que for. Nada vai prevalecer contra a estrutura que está ali te sustentando. Você entende? Por isso que a gente precisa levantar pela manhã e entregar, né, o nosso dia na mão de Deus, porque ele está aqui agora, mas ele também já está lá na frente. Ele está aqui agora, glória a Deus, mas ele também já está lá na frente já. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deixa eu abrir aqui na palavra. E vamos fazer também uma oração que eu não orei, né? Glória a Deus. Para que a gente venha receber a palavra e entender o que o Senhor está falando com a gente. Amém? Glória a Deus. Aqui, ó. Pronto. Amém? Vamos fazer uma oração, Pai. Glória a Deus. Obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada, meu Deus, por cuidar de nós, por nos dar livramento, Senhor, por estar aqui nesse momento conosco, mas também já estar lá na frente. Já sabe, Senhor, os nossos passos, já sabe os nossos caminhos, já sabe, Senhor, tudo aqui vai acontecer conosco, Senhor. O Senhor está lá e está aqui também. Nós te agradecemos pelos seus cuidados, pelos seus livramentos, por tudo que o Senhor faz e fez e há de fazer pela nossa vida, pela nossa família, Senhor, pela nossa casa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nessa manhã o Senhor possa entrar, Senhor, nos nossos corações. Aleluia, abrir, Senhor, o nosso coração, abrir a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso entendimento, para que nós possamos entender a Tua palavra, Pai. Nós queremos nos aproximar do Senhor. Nós queremos nos render a Ti, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz.
Queremos sentir a tua presença. Se possível, queremos sentir o teu cheiro, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor existe, nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, derrama nessa manhã sobre nós a paz que excede todo entendimento, Pai. Derrama sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça, a tua bondade. Que nós possamos experimentar, Senhor, das tuas misericórdias na nossa vida, Senhor. Pai, eu peço também que o Senhor venha dar livramento para quem está ouvindo essa live, para quem vai ouvir, dá livramento na estrada, dá livramento, Senhor, dentro de casa, dá livramento por onde essa pessoa passar. Livra, Senhor, de toda garra, de todo mal, de todo laço do inimigo. Livra, Senhor, aleluia, da palavra contrária, da palavra de maldição. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós, Senhor, não seremos atingidos. Pai, nessa manhã, eu te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo, eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez, por cada livramento que já nos deu e que continuará nos dando por graça e bondade, Senhor, e por misericórdia, porque não é merecimento, mas é favor. Aleluia, é graça, é bondade do Senhor. Por isso, nessa manhã, Senhor, toma aqui em volta onde eu estou, a vizinhança, vai livrando, vai libertando, vai curando, vai restaurando vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, entra, Senhor, onde nós não podemos entrar. Entra onde nós não conseguimos enxergar. Vai de encontro a nossos familiares, vai de encontro a aleluia, os nossos sonhos, planos. Vai de encontro, Senhor, todo aquele que o Senhor tem plano, Senhor, obra na vida dessa pessoa. Toma o Brasil nas tuas mãos, Senhor. Toma esse país nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, guarda, livra, restaura. Senhor, que haja restauração nos lares destruídos. Aonde houver um lar, Senhor, uma família assolada, destruída pelas mãos e garras do inimigo, Senhor. Que o Senhor venha dar vida nesse lar, que o Senhor venha restaurar nesse lar. Que o teu nome, Senhor, venha ser glorificado, Pai, para honra e glória do Senhor. É o que eu peço e agradeço nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, amém? Deixa eu abrir aqui a palavra rapidinho. Glória a Deus, o Senhor me deu uma outra palavra, amém? Glória a Deus. Que Deus seja louvado. Glória a Deus. Aqui. Amém? Bom dia para você que tá chegando aí agora, que tá passando aí pela live. Que Deus te abençoe, amém? Glória a Deus. O Senhor me deu uma palavra lá no livro de Ezequiel 37. Amém? Ezequiel 37. Irmãos, se você tiver uma Bíblia aí, acompanhe comigo. Pega a tua Bíblia e vamos estudar juntos, tá bom? Vamos ler a palavra juntos. Glória a Deus, amém? Diz assim: a visão de um vale de ossos secos. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deixa
Deixa eu achar aqui, irmãos. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou nele, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes assim: diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Amém? Somente até aí. Irmãos, essa palavra aqui, ela é muito conhecida, né? Sobre Ezequiel 37. Glória a Deus. Vai falar que Deus, ele levou Ezequiel em espírito, né? Em um vale, né? Então, a Bíblia diz que Ezequiel, ele foi levado em espírito, né? Em um vale cheio de ossos, aonde a morte imperava, né? Aonde, talvez para Ezequiel ou para qualquer pessoa que visse aqueles ossos, que visse aquele vale, falava: não, aqui não tem jeito, aqui já era. Veja. Só que a Bíblia diz que Deus levou Ezequiel em espírito, porque só vive aquilo do espírito a quem anda em espírito. Só tem visões espirituais quem está em espírito, quem anda em espírito. Veja, Ezequiel, ele estava, glória a Deus, em espírito, quando Deus levou ele em espírito, né? Naquele vale. Ele era alguém que tinha ouvidos sensíveis, uma sensibilidade àquilo que era de Deus, sabe? Ezequiel era alguém que tinha uma sensibilidade a ouvir a voz de Deus, a ser levado em espírito a lugares. Não é a primeira vez que Ezequiel é levado em espírito, né? Ele já tinha sido levado antes, né? Ezequiel é alguém que experimentou, aleluia, glória a Deus, fisicamente, glória a Deus, aleluia, daquilo que Deus mandava ele fazer para que o povo se convertesse, para que o povo visse que, aleluia, aquilo que Deus estava mandando ele profetizar, aleluia, glória a Deus, não era algo, glória a Deus, que o profeta não vivia. Todo profeta, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, para pregar o evangelho, para pregar, aleluia, aleluia, falar do amor de Deus, ele passa por provações. Ele é um experimento vivo na presença de Deus. Ele é provado, ele é humilhado, ele é rejeitado, inventam calúnia contra ele, fofocam contra ele, rejeitam ele, colocam ele de lado. As palavras que saem da boca dele, o povo não quer acreditar. O povo rejeita. Profeta que é profeta, anda sozinho. Profeta que é profeta, né? Ele é rejeitado. A palavra vai dizer, glória a Deus,
aleluia, que Jesus foi rejeitado pelos seus, né? A palavra vai dizer que Elias foi rejeitado, né? Eliseu, né? E vários outros profetas. Ezequiel, Jeremias. Jeremias foi muito rejeitado. Jeremias foi jogado no calabouço. Profeta que é profeta, ele sabe, porque Deus fala, que ele não vai ter amigos. Profeta não anda rodeado de pessoas. O profeta, ele anda sozinho. Porque é sozinho que Deus tem particulares com ele. É sozinho que Deus se revela, né? Glória a Deus. E ali Ezequiel, ele estava, glória a Deus, ali em espírito sensível, né? Ele era uma ferramenta, glória a Deus, de uso na mão de Deus. Você entende? Ele era alguém disponível para fazer a vontade de Deus, sabe? E ali Deus chegou e pegou Ezequiel e levou Ezequiel em espírito. Como que é em espírito? Ezequiel saiu do corpo dele e foi levado em um vale. Tá falando aqui, ó. Veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale cheio de ossos. Então veja, Ezequiel estava ali, vamos dizer assim, no dia a dia dele, e a mão do Senhor veio, pegou ele em espírito e levou e colocou no meio desse vale. E aí ele falou assim, meu Deus. Ele olhou para aquele vale e falou, Senhor, né? Assim, conjecturando a palavra. Talvez na mente dele. Meu Deus, o que é isso, Senhor? Aí ele ficou olhando, né? Para entender, para tentar entender. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que, irmãos, ele ficou olhando, tentando entender? Porque ele estava em espírito. E o espírito não fala muito. Quem anda em espírito fala pouco. Quem anda em espírito sabe o peso de cada palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Quem anda em espírito, preste atenção nisso. Quem anda em espírito sabe o peso de cada palavra. Então essa pessoa, ela não fala muito. Ela observa. Ela ouve. Ela está em espírito. Então ela está atenta à voz do Senhor. Ela está atenta àquilo que está acontecendo à volta dela. Ela não é uma pessoa faladeira. Ela não é uma pessoa falante, que fala pelos cotovelos. Não. Quem anda em espírito fala pouco. Observa mais. Por quê? Porque ele é melhor do que os outros? Não. Porque ele quer aparecer? Não. Porque ele entendeu o propósito de Deus. Ele entendeu o chamado, ele entendeu, glória a Deus, aleluia, que falando pouco e observando mais, ele ouve melhor a voz de Deus, ele ouve melhor a voz do Espírito. E ele foi chamado para andar em espírito. Não está, sabe, momentos ali específicos, não. Ele foi chamado para andar em espírito. Se você ler o livro de Ezequiel, você vai ver que Ezequiel, ele é levado em espírito a lugares, sabe? Ele tem visões, sabe? Ele é uma pessoa que tem muitas coisas assim, no chamado dele. Deus leva muito Ezequiel em espírito, Deus leva muito Ezequiel em visões, sabe? Ele tem muitas, assim, intimidade com Deus, porque ele anda constantemente em espírito. E por andar em espírito, ele tem a sensibilidade, aleluia, de ver as coisas
né? Glória a Deus, e repreender o mal, repreender algo, alguma seta, não só na vida dele, mas também na vida do outro, se Deus permitir. Você entende? Por andar em espírito, ele consegue ver aquilo que ninguém via. Ele consegue se antecipar num ataque do maligno. Sabe? Ele consegue repreender um ataque no mundo espiritual do maligno, né? Tá todo mundo ali com os olhos, ouvidos fechados. Ezequiel tá vendo tudo. Ezequiel tá ligado em tudo. Por quê? Porque ele tá em espírito, né? Porque além daquilo que nossos olhos conseguem ver, existe um mundo espiritual que a gente não vê. Existe uma guerra travada no mundo espiritual que a gente não vê. E Ezequiel, ele está vendo esse mundo a qual a gente não vê. Você entende? Esse vale aqui não era um vale físico que a gente pode tocar. Esse vale aqui era um vale espiritual. Era o estado espiritual do povo de Israel. Você entende? Era o estado que eles estavam, que eles se comportavam. Era algo interior daquele, no interior daquele povo. Deus falou aqui na palavra. Glória a Deus. Nesse versículo aqui, ó. Glória a Deus. Deixa eu achar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aqui no versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, olha o que o povo de Israel dizia. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. O que quer dizer cortados? Quer dizer, aleluia, longe da presença de Deus. Deus já não, eles diziam assim, Deus já não está conosco. Deus nos abandonou. Não temos esperança, não temos expectativa. Para nós não tem jeito. O povo de Israel estava nessa situação. Uma situação onde não havia esperança nenhuma. E a nossa vida sem esperança é morta, né? A vida do homem, da mulher sem esperança é morta. Então eles estavam sequíssimos, em estado, né? Glória a Deus, de composição, já desfarelando os ossos. Já não tinham esperança, expectativa nada, zero, nenhuma. Só que veja, por estar em espírito, por andar em espírito, Ezequiel, ele tinha uma sensibilidade que ninguém mais tinha. Por andar em espírito com Deus, Ezequiel era levado em lugares em espírito por Deus para que Ezequiel, como profeta, abrisse a boca dele e profetizasse. Porque naquela época e hoje em dia não é diferente. Para que Deus cumpra algo na minha vida, na tua vida, o profeta tem que profetizar sobre a tua vida. Tem que haver uma profecia. Pode ver que, glória a Deus, quem vai à igreja, glória a Deus, ou tem esse chamado, esse ministério de profeta, porque é um chamado, né? Glória a Deus. As pessoas, quando vai à igreja, elas, glória a Deus, e ali naquela igreja vai um profeta. Profeta não é qualquer pessoa que se intitulariza profeta. Primeiro, o profeta, ele não fica querendo mostrar que é profeta, né? Porque ele sabe que esse é o chamado dele e ele não precisa ficar se expondo.
Ele não precisa, profeta das galáxias, profeta da revelação, profeta... Não, não. O profeta que é profeta, ele não precisa mostrar que é. Aonde ele chega, ele profetiza e as profecias dele se cumprem. Glória a Deus. Então, o profeta que é profeta, ele não precisa escancarar. Eu sou profeta. Todos conhecem ele como profeta, porque o que ele profetiza acontece. Glória a Deus. Então toma muito cuidado quando você for assistir live, quando você for em algum lugar e a pessoa ficar muito se intitularizando profeta. Presta atenção, né? Aleluia. Aí você fica meio assim, né, com o pé atrás. Por quê? Porque profeta não precisa mostrar que é profeta. Se você olhar na Bíblia, olha na Bíblia, você vai ver que quem era profeta não ficava falando que era profeta. Numa oração, ele chegava a Deus, teu servo, Senhor, te chama. Teu servo fala contigo. Sabe assim, uma coisa de humildade, de... Glória a Deus, aleluia, humilhação. Ele não se intitulariza profeta porque ele sabe que esse é o chamado dele e ele sabe o peso desse chamado. Você acha que é fácil? Não é fácil. A Bíblia diz que profeta, ele anda sozinho. Ele é rejeitado, ele é humilhado, sabe? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E nem todo mundo tem, aleluia, glória a Deus, quer pagar o preço. Não é verdade? Então veja, a Bíblia diz que por estar ali em espírito, Ezequiel foi levado nesse vale e colocado no meio desse vale. E ali ele começou a olhar, né? A observar. E a Bíblia diz, glória a Deus, olha o que a Bíblia diz. E me fez andar ao redor deles, dos ossos, ao redor dos ossos. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então veja, Deus colocou Ezequiel no centro do vale, fez Ezequiel andar em redor daquele vale, daqueles ossos, e ali andando ao redor, Ezequiel percebeu que eram muitos ossos, que eram muitas pessoas ali simbolizadas, né? Muitos ossos, muitas pessoas a qual não tinham esperança, a qual não tinham expectativa, né? Ao andar em volta do vale, Ezequiel observou que eram muito numerosos os ossos, que ali eram muitas pessoas, aleluia, glória a Deus, que Deus estava mostrando o estado de mortas para Ezequiel. Muitas pessoas que estavam mortas espiritualmente falando. Muitas pessoas sem expectativa, sem vida dentro delas, sem esperança, né? Ezequiel, ao andar em volta do vale, Deus fez ele enxergar isso. E além de enxergar que eram muitas pessoas, Ezequiel também enxergou o estado, aleluia, daqueles ossos. Que eram ossos sequíssimos, que se tocasse, esfarelava. Você entende? Que se tocasse, aleluia, glória a Deus, se tivesse uma faísca de expectativa neles, acabava. Morria de vez. Você entende? Então veja, Deus levou Ezequiel em estado de espírito, em um vale espiritual. Um vale espiritual. Não era algo físico onde Ezequiel podia tocar. Era algo espiritual. Uma visão espiritual. Porque Ezequiel estava em espírito. E ali Ezequiel pôde observar o estado do interior do povo de Israel. Como eles estavam por dentro. Como eles se sentiam, né? Aleluia, como, aleluia, eles estavam, aleluia, diante da fé, diante de Deus. Qual era a expectativa deles? Zero, nenhuma. Então veja, versículo 3, e me disse, filho do homem,
poderão viver estes ossos? Veja, Ezequiel estava no vale e Deus estava falando com Ezequiel. Por quê, Cláudia? Irmãos, tem que bater nessa tecla, porque Ezequiel estava em espírito. E quando estamos em espírito, Deus fala conosco e a gente ouve. Quando estamos em espírito, Deus fala conosco e a gente ouve. Nossos ouvidos são sensíveis à voz do Todo-Poderoso. Glória a Deus. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Glória a Deus. E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Por quê? Porque Ezequiel, aleluia, glória a Deus, ele não sabia se Deus queria dar vida ou não queria. Ele não sabia se ali era só uma visão para Deus mostrar ou se era uma visão para Deus restaurar, para Deus trazer vida. Né? Ezequiel estava ali, mas estava totalmente rendido ao Senhor, totalmente ali à disposição de Deus. Deus, ele falou assim, Senhor Jeová, tu sabes. Ele quis dizer, Senhor Jeová, eu estou aqui à disposição do Senhor. Eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor quiser que eu faça. Né? Se quiser que viva, vai viver. Se não quiser, é o Senhor quem sabe. Tá entendendo que, aleluia, glória a Deus, o servo de Deus, o homem e a mulher de Deus em espírito, ele entende que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se Deus quisesse dar vidas àqueles ossos, ele ia dar e tava tudo bem. Agora, se ele não quisesse também, tava tudo bem. Ele é dono do tempo. Ele sabe o tempo de cada um, a necessidade de cada um. Glória a Deus. Né? E se Deus tivesse levado Ezequiel ali só para olhar e ver o estado que glória a Deus, o povo de Israel se encontrava? Porque tem momentos que Deus, ele fala com a gente, não pra gente profetizar ou pra gente fazer algo especificamente. Não, tem momentos que Deus fala pra gente saber, pra gente estar ali vigilante, atento, saber do que tá acontecendo, né? Glória a Deus. Mas aqui a palavra vai dizer, ó, preste atenção. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Veja, Ezequiel liberou a palavra sobre aqueles ossos que ele estava vendo. E os ossos ouviu. Irmão, é forte falar isso, né? Como assim, Cláudio, os ossos ouviu? Tá doida, mulher? Não, filho. A palavra de Deus ecoa. A palavra que foi liberada veio de Deus. O Criador do céu e da terra, o Criador dos ossos. Tudo que Deus fez, ouve a palavra do Senhor. Tudo que Deus criou, ouve a palavra do Senhor. Então veja, Ezequiel liberou a palavra sobre os ossos e os ossos ouviram. Tá ouvindo os ossos? Ouve a palavra do Senhor. Glória a Deus. Ó, vou ler de novo, versículo 5 para você entender. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. A quem Ezequiel estava profetizando? Aos ossos. Porque ali naquele vale só tinha Deus, Ezequiel e os ossos. Então veja,
Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então Deus mandou Ezequiel falar aos ossos, e Ezequiel falou aos ossos. Veja, versículo 7. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído. Veja, enquanto Ezequiel profetizava, houve um barulho, um ruído. Veja, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço. O que é um reboliço? É algo inesperado, né? É algo, aleluia, glória a Deus, que você não está esperando. Glória a Deus. Aleluia. E fez um reboliço. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Então veja, Ezequiel primeiramente falou aos ossos: ossos, vocês não ficarão dessa maneira, vocês vão viver. Vocês vão ser restaurados, né? Haverá carne sobre vós, pele sobre vós, né? E ali os ossos ouviram a palavra do Senhor. Os ossos ouviram. Depois que ele falou aos ossos, ele foi lá e profetizou. E quando ele começou a profetizar da parte de Deus, a Bíblia diz que houve ali um reboliço, né? E um ruído. O que era esse ruído? Era osso se juntando com osso, né? Era osso se juntando com osso, né? Se ligando, o crânio se ligando à parte do pescoço, a parte dos braços, do peito, né? Cada osso no corpo certo, cada crânio no corpo certo, nos braços certos, nas pernas certas. Tá entendendo? Ó, preste atenção. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então veja, Ezequiel profetizando e olhando. Enquanto ele olhava, ele via ali, aleluia, os ossos se juntando, nervos vindo sobre os ossos, né? E ali naquele cenário ali, enquanto isso acontecia com os ossos, com os corpos ali, aquele vento, aquele vento de areia, sabe? Aquele vento bem levezinho de areia, assim. Veio isso na minha mente agora aqui, eu pregando, né? Aquele vento de areia, assim, bem ralo, sabe? Aquelas areias bem ralas, assim. E ali o osso se juntando com o osso. Ali Deus criando nervos sobre aqueles esqueletos. E criando, e estendendo colocando a carne, estendendo a pele. Ezequiel profetizando e o reboliço acontecendo. E aquele barulho né, dos ossos, da carne, do nervo, e aquele vento bem fraquinho, com areia assim, né, voando assim, e aquilo acontecendo, e a palavra de Deus se cumprindo, e aquilo que Ezequiel profetizava se cumprindo, no mundo espiritual. Preste atenção, ele está em espírito, no lugar em espírito. Você entende? Não é algo físico. Porque antes de acontecer no mundo físico, tem que acontecer no mundo espiritual. Antes de você tomar posse da vitória, a vitória primeiro acontece no mundo espiritual. Primeiro a palavra é liberada, o profeta profetiza, o reboliço acontece e a mão de Deus, aleluia, cumpre no mundo físico. Tudo isso estava acontecendo aqui, era em espírito, num vale em espírito. Num vale que era no mundo espiritual, não era algo físico. Era algo espiritual, que os olhos comuns não conseguem ver, não conseguem enxergar. Ezequiel estava, aleluia, num lugar espiritual, em espírito, para profetizar
primeiro no mundo espiritual. Você entende o que Deus está falando? Para algo acontecer na tua vida, para a morte espiritual te deixar, para que você tenha expectativa, para que você tenha esperança, para que aquilo que diante dos teus olhos não tem vida, não tem jeito, não tem saída. Primeiro Deus precisa profetizar no mundo espiritual, para que aconteça no seu cenário físico, para que aconteça na onde você está fisicamente. Você entende o que Deus está falando? Antes de algo acontecer no mundo físico, Deus faz acontecer no mundo espiritual. E para isso ele chama quem? O profeta. Qual profeta, Cláudia? Aquele que anda em espírito. Aquele que verdadeiramente tem uma ligação com Deus. Que tem uma intimidade com Deus. Que é profeta. Foi chamado para cumprir esse ofício. De profeta. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Então, antes de acontecer no mundo físico, algo que você tem orado, algo que você tem pedido, né, para que Deus restaure a tua esperança, restaure a tua fé, restaure a tua dignidade interior, Deus levanta alguém que esteja em espírito, um profeta, e leva ele lá em espírito. E ali faz com que, aleluia, tudo que está morto dentro de você passe a ter vida. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ó, versículo 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Veja, antes de Ezequiel falar qualquer coisa, ele recebeu o comando de Deus. Antes dele falar qualquer coisa, ele recebeu a direção de Deus. Ele não falou dele mesmo. Ele não falou daquilo que ele achava, daquilo que ele pensava. Ele falou daquilo que ele recebeu, a direção de Deus para falar. Ele profetizou aquilo que Deus mandou ele falar. Ele não profetizou dele mesmo, porque ele não era capaz de dar vida para ninguém, né? Ele era um homem comum como eu, como você, né? Só que sobre ele levava a presença de Deus. Ele foi chamado para esse ofício de profeta. Glória a Deus. Mas dele mesmo ele não profetizava nada, mas Deus dava ordem para ele e ele ia lá e executava. Ele ia lá e fazia. Ele ia lá debaixo de uma palavra e liberava aquela palavra. Você entende? Então ele precisou receber o comando de Deus para profetizar o espírito de vida. Por quê? Porque ele profetizou o corpo físico, né? Ou melhor dizendo, o corpo espiritual ali daquelas pessoas que estavam mortas espiritualmente, certo? Um corpo espiritual, né? Ele profetizou. E ali o corpo, aleluia, passou a existir. Quando ele chegou naquele ambiente, era só ossos, né? Não tinha vida nenhuma. Mas a partir do momento que Deus mandou ele profetizou e ali, glória a Deus, ao profetizar, os ossos se juntaram, houve sobre eles nervos, carne, pele. Só que mesmo assim ainda estavam corpos mortos. Por quê? Porque não tinha vida. Porque não tinha o fôlego de vida. Né? Porque um corpo sem o fôlego de vida é morto. Né? Então Deus falou: Ezequiel, tá aí os corpos, mas e agora? O que a gente faz? Aí ele falou: Senhor, só tu sabes.
O que o Senhor mandar fazer, eu faço. E ali Deus mandou Ezequiel profetizar sobre os 4 espíritos. Tá aqui, ó. Glória a Deus. Profetiza ao espírito. Profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, são 4 ventos, né? Um espírito. Vem dos 4 ventos, aleluia, glória a Deus, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Glória a Deus. Então, debaixo de uma direção, debaixo de uma palavra, Ezequiel foi lá e profetizou naquele vale. Profetizou naqueles mortos, né, naqueles corpos espirituais. E ali, glória a Deus, olha o que a Bíblia diz. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram. E pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Nós estamos longe de Deus, Deus nos abandonou, Deus não está conosco. Portanto, profetiza e dize-lhes assim, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trareis a terra de Israel. Então veja, além de profetizar sobre o corpo espiritual, além de profetizar sobre o espírito para que eles tivessem vida, Deus ainda profetizou sobre aquele povo, aleluia, glória a Deus, aleluia, dizendo que Deus abriria a sepultura deles espiritualmente, a sepultura deles espiritualmente, e traria eles da onde eles estivessem a Israel. Você entende? Então tudo que Ezequiel foi profetizado aqui foi no mundo espiritual, não foi no mundo físico. Porque antes de acontecer no mundo físico, tem que ser profetizado, tem que acontecer no mundo espiritual. Antes de acontecer para nós aqui fisicamente, apalpavelmente, tem que acontecer espiritualmente. Porque existe 2 reinos. Existe o reino da matéria, que é onde nós vivemos, físico, aonde os nossos olhos podem ver, e existe o reino espiritual, aonde a gente não vê, né? Então Deus é espírito. Pra gente, glória a Deus, para que se conclua na vida física, primeiro ele profetiza em espírito, no reino dele. Glória a Deus, aleluia. Eu espero que você esteja entendendo essa palavra. Eu sei que é loucura, né? É meio, será? É loucura. Mas a Bíblia diz que as coisas de Deus é loucura, né? A palavra de Deus é loucura. Só os loucos entendem. Aleluia. Só os loucos entendem a palavra de Deus. Porque é loucura. Mas é verdadeira. Dá vida. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela dá vida, né? Glória a Deus, no mundo espiritual e, consequentemente, no mundo físico. Glória a Deus. E ali Ezequiel profetizou e ele entendeu que aqueles ossos, aleluia, era o povo de Deus que estava sem esperança, sem expectativa, mas que mesmo mortos espiritualmente, Deus amava eles. Deus ainda zelava por eles. Mesmo mortos espiritualmente, Deus cuidava deles, né? Deus tratava com eles.
Aquela morte provavelmente foi permitida por Deus, né? Pela desobediência deles, pela rebeldia deles. Aquela morte deles espiritualmente foi permitida por Deus, por quê? Porque eles, toda vez que Israel estava bem, toda vez que Israel, aleluia, se prosperava um pouquinho, a tendência deles era largar Deus, era virar as costas para Deus, né? Buscar os próprios caminhos, buscar as próprias vontades. Então, às vezes, Deus permite a aprovação vir na nossa vida, porque a gente, quando está bem, quando a gente, né? Glória a Deus, Deus nos abençoou, a gente esquece de Deus. A gente esquece de Deus. Né? Então aquela aprovação provavelmente estava sobre eles por causa disso, por causa que toda vez que morria um dos líderes deles, aonde esse líder pregava Deus, falava sobre o reino de Deus, cobrava deles ali um posicionamento, estarem firmes em Deus, eles até andavam com Deus, mas quando esse líder morria, né, eles viravam a cabeça, começavam a idolatrar deuses de pau, de pedra, outros tipos de deuses, né? Que tem ouvidos e não ouve, tem olhos e não vê, né? Tem boca, mas não fala. Você entende? Toda vez que eles estavam bem, né? Mas o líder ali morria, ou acontecia alguma coisa, uma decepção, alguma aprovação, eles largavam Deus, sabe? Largavam a presença de Deus e ali faziam, viviam nas próprias concupiscências, viviam, glória a Deus, aleluia, segundo a própria vontade. Então, eles acabavam que se afastavam de Deus, né? E aí Deus permitia vir a aprovação, Deus permitia vir os momentos difíceis, né? E é onde, se a gente não se agarrar a Deus, aleluia, a gente perece mesmo. A gente se afasta, volta a fazer os velhos caminhos, sabe, viver os velhos hábitos. A gente precisa ter a consciência que somos nós que precisamos de Deus. Não é Deus que precisa de nós. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, sabe? Ele sempre existiu, ele sempre vai existir. O poder está na mão dele, a força está sobre ele. Ele é Deus. Ele sempre vai ser Deus. Sabe? Quem precisa, quem somos efêmeros? Passageiros somos nós. Nós somos passageiros. Nós estamos aqui por um instante de milésimos de segundos. Nós somos passageiros, né? E ali, nessa passagem nossa pela terra, né? Por aquilo que Deus criou, nós precisamos entender, ter a consciência que nós que precisamos do Senhor. Nós precisamos da bondade, da graça, da misericórdia dele. Nós precisamos que a mão dele esteja sobre nós, nos guardando, livrando a nossa casa, livrando a nossa vida, livrando a nossa família. Nós precisamos ter esse entendimento para que nós não venha abandonar a Deus. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à prova, mesmo em meio à dificuldade, sabe? Mesmo em meio aos dias difíceis, nós precisamos entender que a mão de Deus é que nos sustenta. E sem ele nada podemos fazer. Lá em João 15 vai falar sobre isso. Sem Deus nada podemos fazer. Sem Deus somos limitados ao extremo. Glória a Deus. Então essa palavra aqui mostrou, glória a Deus, que primeiro, para profetizar, aleluia, no reino espiritual, o profeta precisava estar em espírito. Mas não só estar por um momento, andar em espírito. Que nem foi falado no começo, se você vê o livro de Ezequiel, Ezequiel foi levado em espírito em várias vezes, em vários lugares diferentes. Ezequiel tinha visões de lugares aonde ele não estava, aonde ele não pisou fisicamente. Ele foi levado em espírito, em visão. Então, para viver aquilo que o reino espiritual, né, aquilo que Deus requer de nós, nós precisamos andar, não é estar por um momento. Entenda, andar é uma coisa, estar é outra.
Não é estar por um momento. É andar em espírito. Andar. Em qualquer momento do nosso dia, nós estarmos ali sensível à voz de Deus. Para que nós possamos profetizar no mundo espiritual. Porque primeiro é profetizado em espírito, para depois ser profetizado, né, no mundo físico. Primeiro é profetizado ao mundo espiritual, para depois se concluir no mundo físico. Você entende por quê, Cláudia? Porque Deus é espírito. E tudo que ele profetiza é ao espírito. É em espírito. Tudo que ele levanta o profeta para profetizar é em espírito. Então, o que a gente está entendendo com essa palavra? Que primeiro tem que ter um profeta em espírito. Se não tiver um profeta em espírito, nada acontece. Porque como que o profeta vai lá profetizar em espírito se ele está na carne? Se ele não está debaixo de uma palavra, de uma direção de Deus? Então, primeiro temos que ter um profeta em espírito. E tendo esse profeta em espírito, glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra vai dizer que Deus leva ele ali naquele cenário, né? E naquele cenário, Deus, em espírito, o profeta, ele observa, ele não fala nada. Porque o profeta fala pouco. O profeta não fala muito. Ele ouve mais, ele observa mais. Ele fala pouco. Só o necessário. Por isso que ele anda sozinho. Porque profeta, na visão do mundo, é chato, é monótono. Você tá entendendo? O profeta, na visão da sociedade, ele, glória a Deus, é chato. Ninguém quer estar perto do profeta. Porque quando o profeta está no ambiente, ou é bênção ou é maldição. Não tem meio termo. Isso é bíblico. A Bíblia diz que quando Samuel chegou na cidade de Belém, que ele ia na casa de Davi, né? Os anciões já logo se assustaram. O que o profeta está fazendo aqui? É coisa boa, né? Já se assustaram. Porque o profeta não fica de papinho aqui, papinho ali. O profeta, ele não fica se estendendo em conversa, sabe? O profeta é espiritual. Ele anda em outro reino. Ele vive em outro reino. Ele não vive nesse reino aqui. Ele vive em outro. No reino espiritual. Ele vive em espírito. Glória a Deus. Então ele é taxado como chato. Como alguém que não fala. Muita gente não convida profeta para festas. Para lugares de... Sabe assim? Por quê? Porque ele é alguém espiritual. E ele não vai agradar todo mundo. Ele não vai agradar as pessoas assim, sabe? Ele vai viver em espírito. Porque ele foi chamado para isso. E ele não se importa com isso. Porque a presença dele basta. A presença de Deus basta. Você entende? Então... Tendo um profeta em espírito, Deus pega ele em espírito, leva nos lugares, mostra as coisas que estão acontecendo. E ali, glória a Deus, faz ele profetizar. Em espírito, em lugares não tocados. Lugares inacessíveis para aquele que anda na carne. É muito forte isso. E como Ezequiel vivia em espírito, ele era levado em vários lugares por Deus. Como ele estava ali disponível e era um profeta de Deus, porque é diferente, tá? Tem o profeta de Deus, tem o profeta de Baal. Tem o profeta de Deus, tem o profeta do mundo, que profetiza o que o mundo quer ouvir. Tem diferença.
Porque o profeta de Deus, ele profetiza só o que Deus manda ele profetizar. Ele não profetiza dele mesmo. Ele não profetiza aos ouvidos dos filhos dos homens para que eles façam, aleluia, se afundem mais no pecado, se afundem mais na lama. Não, tá tudo bem, você tá certo, você tá fazendo o que Deus quer. Na verdade, a pessoa tá se afundando no lamaçal do pecado. O profeta de Deus, ele não fala o que os ouvidos querem ouvir. Eles falam o que Deus manda. Ah, Cláudia, mas se for uma palavra dura, ele fala aí que ele fala mesmo. Porque aonde existe palavra dura, aonde existe palavra de correção, existe o amor de Deus por trás disso. Porque Deus só corrige aquele que ele ama. Deus só corrige aquele que ele quer que continue na presença dele. Você entende? Então, primeiro é profetizado em espírito, o profeta é levado em espírito, discerne o que está acontecendo ali, Deus revela, fala, filho do homem, profetiza. E ali, debaixo de uma direção, debaixo de uma palavra, o profeta profetiza, e a partir daquela profecia, acontecem os ruídos, acontece o reboliço, e a palavra de Deus se cumpre. Glória a Deus. Você entende? Glória a Deus o que Deus está falando. Então, quando você ouvir uma palavra, quando você ouvir aí uma profecia, analise a profecia, né? Glória a Deus. Analise a profecia, não analise o profeta, analise a profecia, né? Saiba, glória a Deus, né? O que está acontecendo ali, preste atenção, ande em espírito. Porque ali você não será enganado. Deus, ele te mostrará a verdade, ele falará com você. Amém? E essa palavra foi para que a gente entenda que quando Deus profetiza, primeiro ele profetiza no mundo espiritual, para que depois venha acontecer no tempo dele, no mundo físico, né? Então, glória a Deus, que você venha andar em espírito. Jejue para isso, né? Jejue, abra um jejum ali na palavra de Efésios, revestimento espiritual. Efésios 6, do versículo 11 ao versículo 13. 11, 12 e 13 o versículo. Abra um jejum para você se revestir das armaduras de Deus. Procure jejuar toda semana, procure ter uma vida de oração com Deus, conversar com Deus todo dia. Acordou? Conversa com Deus, coloca o seu dia na mão de Deus, tenha uma vida de oração, ora 3 vezes ao dia se possível, né? Fala com Deus, coloca suas aflições, suas angústias na mão de Deus, que vai chegar a hora de Deus te usar em espírito. E ali você vai entender a vontade de Deus, os desígnios de Deus. O vale não é para matar, irmãos. A permissão quando Deus permite a gente passar por processos, não é pra gente ser morto espiritualmente. Não é pra gente, aleluia, glória a Deus, ser humilhado, rejeitado. Não. Na verdade, o vale é para que a gente tenha ali intimidade com Deus, para que a gente aprenda de Deus, para que a gente se torne manso, para que a gente se torne humilde, para que a gente, aleluia, aprenda quem verdadeiramente é Deus, né? Você vê, no vale, Deus se apresentou a Ezequiel, Deus mostrou o vale, fez Ezequiel andar em volta dos ossos, e ali Ezequiel foi observando e Deus foi mostrando, falando com ele. Vale é lugar de intimidade. Vale é lugar de intimidade. De quem, Cláudia? De Deus com o profeta. Do profeta com Deus. Do homem de Deus, da mulher de Deus com Deus. Tá entendendo? O vale não é para te matar. É para que você se aproxime e tenha ali intimidade com o Senhor. Então, se você está passando algum tipo de processo no vale, não se preocupa. É Deus querendo que você se aproxime dele, que você tenha intimidade com ele. É isso, não tem outra palavra. É lugar de intimidade, lugar, aleluia, onde a gente se aproxima do nosso Senhor. Aleluia, do nosso Deus.
Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Eu espero que você receba essa palavra nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, que Deus tenha falado ao teu coração, você que já viu, você que vai ver, você que, aleluia, glória a Deus, está vendo agora. Eu espero que você receba e entenda essa palavra. Vale não é lugar para morte, vale não é lugar de humilhação, vale é lugar de intimidade, aonde se você procurar estar em espírito, Deus vai se revelar a você, porque Ele é espírito. Amém? Eu vou fazer uma oração para terminar a live. Eu espero que você tenha entendido o que Deus falou conosco nessa manhã. Amém? Senhor meu Deus, eu quero entregar, Senhor, essa live nas tuas mãos, cada palavra que foi dita, cada vida que assistiu, que ainda vai assistir. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, essa live. Eu entrego nas tuas mãos, aleluia, as vidas, Senhor, aqui presentes. Eu coloco cada casa, cada família nas tuas mãos nessa manhã, pedindo que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha dar graça, que o Senhor venha animar, que o Senhor venha fortalecer, que o nome do Senhor venha ser glorificado nessas palavras, nessa live, Senhor, na vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, que o teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza e que nós possamos andar em espírito, Senhor, para que nós venhamos viver aquilo que o Senhor quer nos revelar também em espírito. Senhor, eu te agradeço por tudo nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja, que você tenha um dia abençoado na presença do nosso Deus, que você possa ter entendido a palavra. Se você não entendeu, volte à live novamente, entenda, amém, o que Deus está falando, amém, nessa manhã. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, fica com Deus. Tchau.